Bom, bom dia, pessoal do Levindo. Aqui quem fala é o professor Acílio de História. Eu resolvi gravar esse vídeo porque a gente está vivendo um momento histórico aí da pandemia. Espero que todo mundo esteja bem, se cuidando. E a gente tem o plano de estudos tutorados, que foi a maneira como a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais resolveu atender essa questão do ensino à distância, do ensino assim, provisório diante da situação que a gente está vivendo. Então a gente tem atividades para fazer a cada semana. Eu resolvi gravar um vídeo explicando como que a gente vai trabalhar, tá? A gente está todo mundo lá no Google Classroom, que foi a maneira que a escola decidiu atender a demanda nesse momento. E aí assim, eu vou gravar esse vídeo de orientação, vou deixar lá também linkado a aula que foi transmitida pela Rede Minas sobre ciências humanas, sobre a parte de história, para o terceiro ano. E vou deixar também esse plano de estudo tutorado em Word, que é editável, para quem não baixou, baixar e respondendo as questões. E vou deixar lá o Google Formulário, que aí vocês vão resolver as questões. Vocês podem fazer até no documento do Word e depois, posteriormente, colocar lá no Google Formulário que eu vou deixar, porque o Google Formulário você faz ele apenas uma vez. Então, passar as respostas para lá, vai ficar salvo, vai ficar arquivado, feito digitalmente. Então, a gente pode fazer tudo online. Você vai ver o plano de estudo tutorado online, pode responder num documento do Word e depois passar para lá, vai ficar salvo, tá? Pelo menos por enquanto a gente pode discutir, aceito sugestões da maneira de trabalhar, mas aí vamos ver o que é proposto para a gente no plano de estudo tutorado do terceiro ano, galera? Aí vem aqui orientação aos pais, dicas para os alunos, quer saber mais? Semana 1. Mundo Contemporâneo, República e Modernidade, Cidadania e Democracia, de 1930 aos dias atuais. Conflitos do mundo contemporâneo, conceitos, República. Bom, gente, basicamente o início, essa atividade da semana 1, porque aí eu vou falar das atividades semana 1, 2, 3 e 4. Lá no Google Classroom eu vou separar as atividades, então tem 4 atividades para ser feitas da semana 1, semana 2, semana 3 e semana 4. Na semana 1 está falando da República Velha, que foi a matéria primeira que a gente estudou no início desse ano de 2020, falando daquela questão de passando da monarquia para o sistema da República, a República Velha. A primeira atividade fala que até na internet, no dicionário, e até aquele resumo que eu ditei para vocês dentro de sala de aula, ele ajuda a responder essas questões aqui. Então, assim, o que é oligarquia, o que era a política do café com leite, o que é jagunço, o que é coronelismo, o que é a política dos governadores. Então, só colocar o significado de cada um no Google Formulário. Eu deixei espaço para isso ser respondido lá, tá bom? Atividade 2 está falando da questão, tem um texto, falando do voto de Cabresto, que a gente estudou dentro de sala de aula. Aí as perguntas aqui, a letra A, o que você entendeu sobre o voto de Cabresto, o que é, a gente estudou, isso foi ensinado, e vocês podem ler de novo as atividades do caderno de história, tá? Letra B, você acha que ainda hoje essas práticas ainda existem? Justifique sua resposta. Questão do voto de Cabresto. Primeiro você tem que saber o que é o voto de Cabresto para ver se hoje em dia isso ainda acaba ocorrendo. E letra C. Você acha que ter liberdade para votar é sinônimo de poder escolher verdadeiramente seu representante? Isso aí já é um pouco assim uma questão meio que pessoal. Você vai ter que ver essa questão. Se você tem liberdade de votar, é escolher mesmo seu representante? Sim, não, e justificar, tá bom? Atividade 3. As revoltas e movimentos da República Velha. Aí essa questão aqui, a gente
estudou ela também, porque é as rebeliões na República Velha, né? E aí a gente viu Guerra de Canudos, você vai preencher o quadro, lá no Google Formulário, e eu coloquei para você falar um pouco sobre cada uma, né? E aí assim, a Revolta de Canudos, o ano, a duração, o local, o objetivo e consequência. Ele é aquele velho assim, fale sobre a Guerra de Canudos citando causa, desenvolvimento, consequência, né, que é um clássico das minhas aulas. Aí tem a Revolta de Canudos, a Revolta da Vacina, a Revolta do Chibata, a Guerra do Contestado. Aí, essas quatro a gente falou em sala de aula. Agora, o tenentismo, a Revolta do Forte de Copacabana e a Semana de Arte Moderna, a gente não falou delas. Então eu vou deixar um link sobre cada uma delas, sobre vídeo no YouTube, que aí vocês podem assistir para poder tentar responder. Ou fazer uma atividade de pesquisa mesmo na internet para poder responder, tá bom? Vamos lá para a semana 2, o que está sendo pedido. Cara 1. Depois de ler as informações acima e feita a leitura dos textos sugeridos, responda em seu caderno. Vou deixar o espaço lá para você responder lá, né, da atividade 1. Avalie a relação e a dependência política entre o governo federal, estadual, grandes fazendeiros e coronéis durante o período da República do Café com Leite. Isso aqui basicamente você vai falar do coronelismo, né? Qual que era a dependência, qual que era a estrutura de poder que existia na época da República Velha, do coronelismo e do acordo lá da política do café com leite, como é que funcionava. Então você pode falar da política dos governadores, a política do café com leite, que era a estrutura e do coronelismo, como é que funcionava. Se eu não me engano, no texto que eu passei com vocês, tem explicando essa estrutura aí direitinho. Tá? Então, no caderno já tem uma atividade semelhante a essa aqui, tá bom? Exercício 2 é observar a charge, leia a questão e responda corretamente no seu caderno. Essa é uma questão de marca X, entendeu? Lá no Google Formulário eu deixei lá um espaço para você marcar um X na alternativa correta aqui, tá? Semana 3, trabalho e produção. Tá. Tem os conceitos de cada uma. Aí tem os vídeos aqui que são recomendados da República Velha. Eu vou colocar esses vídeos lá, vou deixar linkado lá no Google Classroom, para quem quiser ver antes de responder as questões, tá? Aí vamos lá, atividade 1. Letra A. Depois de fazer as leituras e ver o vídeo sobre economia na República Velha, registre em seu caderno os principais problemas enfrentados pelos produtores de café e empresários industriais durante a República Velha. Então, a atividade de pesquisa, olhar o que aconteceu com os produtores de café durante o período da República Velha. Letra B. Explique também como o governo brasileiro passou a atuar para resolver esses problemas. Então, teve uma crise econômica na produção do café durante o período da República Velha. Acredito que os textos e o vídeo estejam falando sobre isso. E aí responder essas duas, né, sobre essa crise do café. Primeiro, falando qual que era o problema que era enfrentado lá da crise do café. E a letra B, falar sobre como que o governo tentou resolver isso. Atividade 2, adaptada. Essa aqui, gente, é uma atividade que no caderno vem falando que é para assinalar as alternativas corretas. Só que lá no Google Formulário eu coloquei como uma questão de marcar X. Você vai olhar as afirmativas e está lá assim. Se só a primeira é verdadeira, se a primeira e a segunda que é verdadeira ou falsa, se a terceira, é só marcar um X lá no Google Formulário, está feita a questão 2. Tá bom? E já chegamos na semana 4.
A atividade 1, letra A. Crie uma lista com as 10 palavras ou expressões que mais representam todo estudo realizado. Se você for olhar lá, a atividade 1, aquela que pede lá as questões do questionário, aquelas palavras-chave da definição, todas aquelas você acrescentar mais algumas. Né? A letra B pede para você enumerar essas palavras ou expressões em ordem de importância. Então você colocar número 1, qual que é mais importante, a 2, qual que é mais importante, a terceira, assim por diante. Tá? Letra C. Ao terminar, utilize sua criatividade, produza um texto ou uma história em quadrinhos sobre um tema que você achou mais relevante na República Velha. Pode escolher o tema entre política, economia ou sociedade na República Velha. Aí você fazer um resuminho, né? Daquele meu resumo, faz um resumo, o resumo do meu resumo. Ou então fala um aspecto que você entendeu, que você achou interessante, faz um texto lá, deixa ele lá no espaço para poder ser respondido, né? E eu acho que isso vai atender. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês podem me perguntar lá no Google Classroom que eu respondo as dúvidas, né? E eu espero que tenha sido proveitoso esse vídeo. Agradeço vocês, tá? Muito obrigado.